O nosso estudo de hoje, então, o livro Devassando o Invisível, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos no capítulo 5, começando um novo capítulo hoje, Mistificadores, Obsessores, né? Essa é a nossa primeira parte. Nós terminamos nos mundos inferiores, que foi o capítulo anterior, reconhecendo um pouco, né, sobre essa dimensão de espíritos sofredores, espíritos bastante perturbados, né? Vimos ali um pequeno relato de Dona Ivone das experiências que ela vivenciou, e dá para a gente ter uma ideia da extensão de tantos espíritos, né, que passam por essas dificuldades de ajustes, não apenas fluídicos, mas também morais no plano espiritual. Né? Ligeirinho, Zé, bom dia. Então vamos lá, capítulo 5, Mistificadores, Obsessores. A primeira passagem aqui nós temos uma citação do O Livro dos Espíritos, pergunta 95. E Kardec pergunta então aos espíritos: o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Resposta dos espíritos: tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Então é importante essa introdução, porque, como a gente lembra, estudar, por exemplo, o Livro dos Espíritos dá para nós uma visão muito objetiva do plano espiritual, e eu diria até mesmo resumida do plano espiritual, porque nós pegamos uma pergunta e fazemos então uma interpretação dessa resposta, e a partir dessa interpretação nós acreditamos que tudo aquilo que diz respeito ao mundo espiritual dentro daquele assunto se resume apenas naquela resposta. E na verdade nós temos ali variações infinitas de situações, como no caso, por exemplo, aqui dessa plasticidade do perispírito a partir daquilo que o espírito pensa, daquilo que o espírito acredita. Se nós pegarmos, por exemplo, uma situação como essa, uma resposta como essa, que tem a forma que o espírito queira, dá a impressão para nós de que somente aquilo que nós lemos, por exemplo, na codificação, nos livros, o livro dos médiuns, ou o livro Céu e Inferno, que tem ali alguns relatos do plano espiritual, nós restringimos o plano espiritual apenas naqueles relatos que aparecem para nós. E aí então começam a surgir esses outros relatos em outras obras, e a gente começa a expandir cada vez mais a nossa visão. Imaginando, por exemplo, que somente aquilo que é relatado acaba sendo a realidade do plano espiritual dentro dessa transformação ou dessa manipulação do perispírito. Só que o que nós vamos percebendo é que aquilo que o espírito pensa é aquilo que acontece no seu perispírito. Como cada um de nós tem pensamentos que chegam ao infinito, cada um pensa de uma forma, em tempos diferentes, em situações diferentes, de qualidades diferentes, e cada um tendo o seu próprio modo de pensar, essa mesma infinidade de ideias é exatamente a infinidade de formas que nós vamos observando. Então o espírito vai simplesmente se moldando de acordo com aquilo que ele pensa. Entrando, por exemplo, dentro do campo das influências espirituais, das influências mentais, até mesmo no caso das hipnoses, como nós já vimos no relato anterior que Dona Ivone trouxe para nós, aqui desse capítulo, do capítulo 4, nós vemos que se eu faço, através dessa força mental, que o espírito acredite que ele tem determinado formato, que ele pode alimentar determinadas ideias, esse pensamento, essa força mental vai se refletir no seu perispírito. Então não apenas aquilo que o espírito pensa, mas também das influências que ele recebe. E aí então isso dá para nós um entendimento dos vários relatos que são apresentados, de formas estranhas, de transformações, de
situações constrangedoras que os espíritos vivenciam no plano espiritual, até mesmo de grande sofrimento também para ele próprio, porque aquilo que ele pensa se torna para ele uma realidade. Se essa realidade é dolorosa, ele então vai sofrer por isso. Então a resposta que os espíritos dão no Livro dos Espíritos, ela é objetiva e bastante resumida. Mas a aplicação dessa resposta dentro da realidade, nós podemos perceber então uma vasta quantidade de situações que nós vamos encontrar. Muitas vezes até parecendo fantasiosa, mas se nós imaginarmos e entendermos que aquilo, mais uma vez, que aquilo que o espírito pensa é aquilo que se transforma para ele numa realidade, se os seus pensamentos são fantasiosos, perturbadores, a sua realidade será também fantasiosa e perturbadora. Então, mesmo que pareça para nós fantasiosa, temos que levar em consideração aquilo que o espírito pensa dentro da sua realidade. Bom dia, pessoal que chegou. Então, a partir dessa resposta dos espíritos, nós vamos então aqui para as observações, para as considerações de Dona Ivone. Tão variada é a classe das entidades mistificadoras desencarnadas que chega a haver confusão com as das entidades obsessoras, tornando-se difícil, em determinados casos, separar uma da outra. Procuraremos tratar aqui de uma modalidade de mistificadores que poderá também ser considerada especialidade de obsessores, visto que participa de uns e de outros. Então, a diferença entre mistificador e o obsessor, até mesmo dentro dos estudos doutrinários que nós desenvolvemos, nós já encontramos relatos dessas duas classes de espíritos. O mistificador, como a gente vai ver aqui em seguida, ela traz para nós uma definição de dicionário. Ela diz que mistificar é, na palavra dos dicionários, o ato de enganar, iludir, lograr, abusar da credibilidade de alguém, engodar, valendo-se de ardis e subterfúgios, malícia e mesmo maldade. Então isso aí é mistificar. Consequentemente, os mistificadores são aqueles que se valem desses recursos para poderem se beneficiar de alguma forma. A diferença do obsessor, como nós vimos, é aquele que, como o próprio nome fala, porque muitas vezes nós guardamos o nome como sendo um rótulo para determinado tipo de espírito, nesse caso, ou mesmo em situações variadas que nós encontramos, e nos esquecemos de analisar o significado da palavra, a sua origem. Como, por exemplo, a palavra perispírito, nós gravamos que perispírito é aquele corpo fluídico que envolve o espírito. Mas se nós analisarmos o significado da palavra, peri significa em torno, espírito. Então é algo que fica em torno do espírito. Então nós temos que analisar a palavra. No caso do obsessor, nós já qualificamos como sendo aquele espírito mau que traz algum prejuízo para alguém. A palavra obsessor vem de obsessão. Obsessão significa a intensidade de uma ideia, de uma vontade de um espírito, que pode prejudicar tanto a ele como a outra pessoa. Não temos aí os obsessivos compulsivos? Transtorno obsessivo compulsivo, que é um transtorno classificado pela própria psiquiatria, pela psicologia. Então essa mesma obsessão, o indivíduo obcecado por algum tipo de sensação, de desejo, é a mesma coisa que acontece com o obsessor. Que significa que aquele indivíduo que está obcecado por um objetivo, obcecado em determinada para realizar determinada tarefa, que nesse caso da obsessão significa a obsessão em prejudicar alguém. Então nós entendemos que o obsessor tem essa obsessão por motivos pessoais, que no seu passado ou mesmo no seu presente ele acabou sendo prejudicado e ele, por um motivo de vingança, seja diretamente a ele ou seja por outras de uma forma indireta, porque nós veremos até mesmo nesses relatos dos livros de Dona Ivone que ela comenta, por exemplo, que um espírito se tornou obsessor porque um encarnado prejudicou alguém que era do afeto desse obsessor. Era alguém que fazia parte da sua família. Então ele percebeu que aquele ente querido foi prejudicado por outra pessoa e ele então tomou essas dores e buscou então a sua vingança. Não foi nada pessoal.
E a sua obsessão, qual é a sua obsessão? Prejudicar aquele, né, que se tornou a sua vítima e que o transformou de uma forma direta e consequente no seu algoz. Então, quando estudarmos, sempre temos que lembrar de onde surgiu essa palavra. Por que que aquela situação, aquele objeto, aquela pessoa tem esse nome? Temos que lembrar sempre disso. Então, nesse caso, nós vamos aqui fazer uma diferenciação, como ela comentou, que a mistificação significa, então, o ato de enganar. E nós temos obsessores que também se tornam mistificadores. Que ele pode utilizar esse recurso de mistificar para alcançar o seu objetivo. Então, como ela disse para nós aqui, procuraremos tratar aqui de uma modalidade de mistificadores que poderá também ser considerada especialidade de obsessores, visto que participa de uns e de outros. Então, muitas vezes nós passamos, né, por isso que é o importante, quando nós desenvolvemos um estudo de uma obra, o estudo de um livro, é que nós paramos para comentar sobre esses pequenos detalhes, essas pequenas passagens que vão surgindo no decorrer da leitura. Coisa que, se nós lemos um livro, nós passamos com tanta naturalidade que nós nem paramos para analisar o significado, né, dessas colocações. Então vemos assim que, parando, analisando a palavra, analisando os termos, o contexto em que aquilo foi colocado, nós vamos nos aprofundando cada vez mais no entendimento dessas ideias, e inclusive desenvolvendo outras, já que esses livros, como nós comentamos anteriormente, acabam se tornando para nós um roteiro de estudo, em que nós não nos fixamos apenas naquilo que vem sendo relatado, mas nos aprofundamos também na ideia, expandindo cada vez mais dentro de todo o conteúdo doutrinário que chega para nós, fazendo comparação com outros livros, trazendo para nós ilustrações, sejam de experiências pessoais, sejam de relatos, de palestras, de tantas outras fontes que nós vamos encontrando nesse percurso de estudantes que nós estamos seguindo. Então, muito bem, vemos aqui então o que é mistificar. Diz aqui ainda, existem os mistificadores inofensivos, brincalhões apenas, que levam o tempo alegremente, se bem que também levianamente, cujas ociosidades e futilidades só a si mesmos prejudicam, e que todos consideram irresponsáveis quais crianças travessas, e a quem ninguém levará a sério. Então isso aqui é muito interessante, porque nós encontramos, né, até mesmo aqui, no nosso mundo encarnado, pessoas que se comportam dessa forma. São aqueles que, por falta de coisas melhores para fazer, tá? Valeu então, até mais. Então, melhoras, hein? E não esquece de trazer atestado depois, hein? Então, assim, a gente lembra que, até mesmo aqui no nosso mundo, nós encontramos pessoas que se divertem à toa. Passam o seu tempo naquela diversão fútil, vivendo aquele, vamos dizer assim, aquele humor negro que só ele beneficia, fazendo ali as suas travessuras, as suas molecagens e tudo mais. Imaginemos no plano espiritual, quando os espíritos não apenas continuam se comportando dessa forma, como fazem sem serem percebidos. Eu relatei para vocês uma vez, alguns que são mais antigos aqui na sala se lembram dessa história. Aconteceu que, uma experiência pessoal que nós tivemos, aqui em casa foram até uma oficina mecânica, minha mãe e minha irmã foram lá para resolver um problema no nosso carro e tudo mais. E aí então, naquele dia, resolvido todo o problema, foi feito e foi fazer o pagamento então, preenchendo um cheque. A minha mãe relatava, né, que ela colocou o cheque em cima do capô do carro e começou a preencher. E nisso ela virou para poder pegar a bolsa. E ela viu então uma mão que apareceu e puxou esse cheque. E ela ficou despreocupada, né, acreditando que tinha sido funcionário da loja e tudo mais. E aí então, na saída, né, ficou aquela coisa, né, olha, falta o pagamento e tudo mais. Ela falou, mas eu preenchi o cheque, eu estava aqui com vocês. Vocês pegaram? Não, ninguém pegou, não tinha ninguém perto. E aí ficou naquela coisa, eu não vi, o cheque se perdeu, foi um vento que levou, alguma coisa assim, mas ficou aquela impressão de que alguém pegou esse cheque. E aí então foi feito o pagamento, depois com uma outra folha.
E aí, depois de um certo tempo, telefonaram para casa, coisa de poucas horas depois, dizendo que esse cheque se encontrava um quarteirão depois daquela oficina. E a pergunta é, como é que esse cheque foi parar lá, quem que pegou? E minha mãe, tendo sensibilidade mediúnica, de repente percebeu isso também. Então isso ficou assim meio suspenso, né? Quem será que fez isso? De quem é aquela mão que pegou? E como aquele cheque foi parar um quarteirão depois daquela oficina mecânica? E aí ficou assim, bom, pela sensação que ficou, pela impressão que ficou assim de médiums que percebem, teve ali alguma coisa além, né, do que uma presença física. Então algo que ficou assim muito tenso para nós durante alguns dias, né, sobre esse assunto. Então nós vemos assim que esse é um tipo de situação, levando em consideração que tenha sido algo realmente relacionado com fenômenos espirituais e tudo mais, é um tipo de espírito que, por falta do que fazer, se aproveita de uma situação, de uma circunstância, para se beneficiar. Relatos de pessoas que levam tombos, que se sentem empurradas, do nada. E de tantas e tantas e tantas situações que nós vamos encontrando. Espíritos que acabam, dessa forma irresponsável, se divertindo às custas, né, dos constrangimentos que surgem aqui no nosso mundo físico, exatamente se beneficiando da condição de desencarnados. Vemos aqui, então, esse tipo de espírito que acontece em todos os lugares, em todas as situações das mais diversas, principalmente naquelas em que nós estabelecemos ali uma sintonia com esses espíritos, né? Dependendo do ambiente, dependendo do nosso modo de viver, porque a gente sabe que espíritos encarnados, que têm ali as suas vidas sustentadas por virtudes, por nobreza de caráter, né? Não são influenciados ou sofrem interferências dessa classe de espíritos. Mas, de um modo geral, aqui na nossa vida, pelo fato de não mantermos a nossa vigilância, fica muito simples, muito fácil termos aproximação dessas entidades. Vai com Deus, Miriam, meu trabalho. E continua para nós aqui. Na Terra como no espaço, eles proliferam sem realmente prejudicar senão a si próprios. Existem os hipócritas, perigosos, portanto, que sabem enganar, porque se rodeiam de falsa seriedade, a qual mantêm apoiados em certa firmeza de lógica, e a quem somente observadores muito prudentes saberão descobrir. Na Terra, como no espaço, proliferam também esses, quer encarnados, como homens, quer como espíritos já desencarnados, causando no seio das duas sociedades sérios desequilíbrios e danos vultuosos, não raro desorganizando a vida e os feitos dos incaustos que se deixam embair pelas suas atitudes dúbias. Dentro do Espiritismo, costumam esses, os desencarnados, causar sérios prejuízos aos médiuns orgulhosos e insubmissos à disciplina em geral, que a boa prática da doutrina recomenda, e também entre diretores de organizações espíritas pouco competentes, moral e intelectualmente, para um importante mistério. Suas atitudes mistificadoras, porém, serão facilmente observadas e desmascaradas por um adepto prudente, bom conhecedor do terreno prático da doutrina, como da sua filosofia, e, acima de tudo, por alguém que, portador de qualidades morais elevadas, se haja tornado bem inspirado e assistido pelos planos superiores do invisível, pois de tudo isso mesmo nos adverte o estudo da doutrina espírita. Muito conhecidas são ambas as classes de mistificadores, para que nos ocupemos a repetir o que todo aprendiz do Espiritismo conhece. Aqui ela faz um resumão desses espíritos que interferem na nossa vida cotidiana, interferem no desenvolvimento de atividades, por exemplo, dentro da própria doutrina. Beijo, Rô. Dentro da própria doutrina, onde nós temos ali nos trabalhos mediúnicos, nos trabalhos dos dirigentes das instituições, que se deixam levar por aconselhamentos, né, por orientações de um modo geral, e acabam encontrando espíritos que trazem orientações
muito mais para desorganizar o trabalho do que para contribuir para o seu bom desenvolvimento. Então vimos aqui, ela já traz um resumo dizendo que todo aprendiz da doutrina espírita já conhece, estudando a mediunidade, a categoria desses espíritos. O livro dos médiuns fala muito sobre isso, a grande preocupação que os médiuns precisam ter para saberem filtrar as companhias, os colaboradores, as mensagens que chegam, que são eles que diretamente sofrem, né, de uma forma, vamos dizer assim, mais ostensiva, a interferência desses espíritos. E, claro, de uma forma silenciosa, também aqueles demais que não percebem essa influência. E continua. Há, todavia, ainda uma terceira classe, a mais impressionante, que se nos tem deparado no longo exercício da nossa mediunidade, a mais perturbadora, perigosa e difícil de ser combatida, porque geralmente ignorada a sua existência pelos próprios adeptos do espiritismo e a qual age de preferência nas próprias paisagens invisíveis em torno de entidades desencarnadas não devidamente moralizadas, mas também podendo interferir na vida dos encarnados, prejudicando-os e até levando-os aos estados alucinatórios ou mesmo ao estado de obsessão pelo simples prazer de praticar o mal, divertindo-se. Tais entidades são perversas, enquanto que as simplesmente mistificadoras nem sempre se apresentam verdadeiramente malvadas. Obtêm aquelas resultados satisfatórios na torpe tarefa de perseguição e engodo contra pessoas que, com a devida confiança, não exerçam a oração e a vigilância mental de cada dia, como defesa contra males psíquicos, as quais atraem para os seus detestáveis agrupamentos espirituais durante o sono corporal e também contra espíritos desencarnados frágeis, revoltados, descrentes ou levianos, que a tempo não se harmonizam com o dever, o que lhes evitaria tais situações após o decesso corporal. Bom, aqui ela traz uma situação bastante curiosa, que é exatamente a influência exercida por esses espíritos junto aos encarnados no estado de vigília, despertos, acordados, mas sendo influenciados nas suas atitudes, sofrendo a interferência desses espíritos, muitas vezes até de uma forma material, de uma forma física. E temos também aqui a influência dessas entidades durante a emancipação, durante o sono do indivíduo, sono físico, em que ele, como espírito, se liberta da matéria e acaba sendo, então, influenciado, acaba sendo obsediado por essas entidades. Então isso pode acontecer com os encarnados, nesse estado de libertação parcial, como também entre os próprios desencarnados. Já que da mesma forma que nós vemos aqui, onde nós temos aqueles que têm personalidade mais forte, aqueles que são os mais agressivos, aqueles que são os mais dominadores, que subjugam indivíduos com uma personalidade mais fraca, como acontece aqui no nosso mundo hoje. Nós não temos na nossa sociedade aqueles que muitas vezes mandam e aqueles que obedecem. No plano espiritual não é diferente. Encontramos esse mesmo tipo de influência, só que nesse caso acontece por espíritos que são bastante perversos, muitas vezes até não muito conhecidos por nós, a não ser quando nós encontramos naqueles ambientes criminosos, aqueles indivíduos que são realmente bastante agressivos. Então no mundo espiritual acontece a mesma coisa, e esses espíritos então influenciam tanto os desencarnados como os encarnados nesse estado de libertação parcial. E a mesma coisa também, como é colocado para nós aqui, também uma terceira situação, que muitos daqueles indivíduos que desencarnam acabam também sofrendo de imediato a influência desses espíritos, pelo fato de, da forma como viviam como encarnados, por não estarem em harmonia com o dever, como foi colocado aqui no nosso texto, acabaria então os colocando em sintonia
com esses espíritos e acabam, vamos dizer assim, numa palavra mais clara, acabam sendo recrutados por esses espíritos. E diz assim então para nós ainda: geralmente, esses a quem aqui denominamos mistificadores obsessores não foram inimigos das suas vítimas através das existências, nem mesmo as conheceram anteriormente as mais das vezes. Se exercem a perseguição e o assédio, alcançando funestos êxitos, será porque encontram campo aberto para suas operações nos sentimentos bastardos das mesmas afinidades morais e mentais de má categoria naqueles a quem se agarram, tornando-se então para estes tais acontecimentos o prêmio castigo da sua incúria na prática de ações reformadoras ou da má vontade em que se volta em para os aspectos superiores da vida. A encarnados e desencarnados que lhe ofereçam, pois, afinidades, essas desagradáveis criaturas invisíveis frequentemente os desgraçam, impelindo-as a desastrosas ações, até mesmo nos setores da decência, dos costumes, cuja consequência, sempre lamentáveis, requererão, daqueles que se deixarem embair por suas artimanhas, longos períodos de sofrimento e reparações inapeláveis, muitas vezes através de reencarnações amargurosas. Aqui a gente lembra de um livro, por exemplo, Aconteceu na Casa Espírita, onde nós temos ali o relato de um ataque, ou de ataques que eram praticados por espíritos inferiores para prejudicarem o trabalho de uma instituição. Então nós tínhamos ali aqueles que lideravam toda essa operação de ataque, e nós tínhamos aqueles espíritos que recebiam ordens, que eles eram então dominados mentalmente, controlados na sua vontade, para que cumprissem essa tarefa de ataque. Seriam ali os soldados daqueles comandantes. No relato do livro, que é muito interessante para quem não leu, vale a pena fazer a leitura, nós temos então uma situação curiosa, que claro, toda instituição também tem a sua proteção. Tem ali os espíritos que trabalham em benefício do seu bom funcionamento, da sua manutenção. E uma situação que se mostrou bastante curiosa foi exatamente essas entidades protetoras dessa instituição conseguirem convencer alguns desses espíritos que atacavam a desistirem desse objetivo e receberem ajuda. Muitos deles, então, aceitavam essa oferta, provocando naqueles comandantes, vamos chamar assim, grande revolta, exatamente porque desistiram e fugiram daquela obediência que deveriam apresentar, que deveriam oferecer. Então nós vemos assim que muitas vezes espíritos acabam sendo conduzidos por esse caminho das atitudes mais inferiores, não por desejo próprio, mas exatamente pela influência, pelo domínio que acabam recebendo desses espíritos com personalidade mais forte. Então isso é muito curioso a gente perceber, porque aqui acontece a mesma coisa. Quantos relatos nós temos, por exemplo, em ambientes do crime, em que nós temos ali assaltantes, traficantes, agressores, que o indivíduo, embora ele não tenha valores bem desenvolvidos, ele não chegaria a tanto se não fosse induzido àquela prática. Então ele acaba muitas vezes cumprindo um papel numa certa cadeia de comando, muito mais por medo, por indução, do que por vontade própria. Então ele acaba fazendo parte de um assalto, fazendo parte de um crime, fazendo parte do tráfico de drogas, não por opção, mas por falta de opção. Então nós encontramos, assim como existe aqui no mundo físico, nessa relação entre indivíduos, a mesma coisa também no mundo espiritual. E aí nós percebemos então que esses mistificadores obsessores têm então ali aquela ideia obcecadas por conseguirem um determinado objetivo, não por uma questão pessoal.
atacando alguém porque houve ali uma situação no seu passado, mas por uma oportunidade que surgiu e que ele deseja aproveitar. Então, na verdade, seria assim, o indivíduo estando no lugar errado, na hora errada, numa situação errada. Criou-se, então, ali uma oportunidade que esses espíritos, então, querem aproveitar. É aí que nós vemos, então, lendo aqui mais uma vez, a encarnados e desencarnados, que lhe ofereçam, pois, afinidades. Essas desagradáveis criaturas invisíveis frequentemente desgraçam, impelindo-as a desastrosas ações, até mesmo nos setores da decência dos costumes, cujas consequências sempre lamentáveis requererão, daqueles que se deixarem embair por suas artimanhas, longos períodos de sofrimento e reparações inapeláveis, muitas vezes através de reencarnações amargurosas. Então ele começa a aderir a determinadas práticas no plano espiritual, que acaba, na verdade, acumulando débitos que deverão ser resgatados no futuro. E isso por quê? Por se deixarem levar por essas influências, pelas afinidades que estabeleceram. Algumas vezes, alguma dessas ações, vamos imaginar, por exemplo, criar uma situação hipotética, mas que já tivemos relatos semelhantes em livros, né, que são apresentados para nós. Um espírito, por exemplo, quer prejudicar alguém numa situação, e esses espíritos mais fracos acabam então fazendo parte desse objetivo. Numa situação, por exemplo, de levar uma pessoa à loucura, fazer com que ela pratique um crime, com que ela cometa suicídio. E aí então o objetivo é alcançado. Esse suicídio, embora tivesse sido uma prova para aquele que praticou, aqueles que induziram essa prática assumiram o débito, as responsabilidades ou a corresponsabilidade por essa ação. E essa corresponsabilidade vai pesar no histórico desse espírito, que deverá no futuro, então, resgatar tudo isso, muitas vezes até mesmo se tornando responsável por isso. Andréa lembrou aqui, os Amigos da Luz, né, o pessoal do grupo, tem vídeos desse assunto. Fala sobre teve um dos últimos vídeos, né, sobre recrutar obsessores, né? Então nós vimos ali também que seria, né, uma situação de espíritos ociosos, espíritos vingativos, espíritos habilidosos que poderiam utilizar essa mesma força, né, esses mesmos impulsos de uma forma produtiva. Só que pela oportunidade, pela afinidade, pelas influências, acabaram vertendo para o outro caminho. A Angelina colocou: o vício poderá ser um exemplo? Sim, sem dúvida. Poderá, porque a gente lembra que o vício do encarnado, Angelina, ele acaba favorecendo os desencarnados exatamente pelo fato de ele absorver todos esses fluidos. Nós temos nos livros de André Luiz relatos interessantes que mostram para nós espíritos que ficam em bares, em boates e tudo mais, absorvendo os fluidos emanados pelos encarnados, que absorvem, por exemplo, cigarros, bebidas, práticas sexuais desregradas, alimentação e uma série de outras práticas que acabam fazendo com que as entidades, entrando em afinidade, em sintonia mental com os encarnados, se beneficiam também dessas emanações. Então, no livro Libertação, de André Luiz, nós temos um relato exatamente aí que mostram, né, como se fossem conexões mentais entre encarnados e desencarnados durante a satisfação do vício do encarnado, que no caso era um alcoólatra. Então a mesma coisa acontece, os espíritos se beneficiam. E nós percebemos assim, mas aquele vício vai prejudicar o encarnado, mas a intenção do espírito não é um prejuízo direto do encarnado. Vamos dizer assim que ele não tem nada contra aquele encarnado. Mas já que o encarnado se tornou um instrumento, um canal, para que ele possa se beneficiar, então vai se estabelecer um vínculo entre os dois que o espírito não vai querer perder. Mas o histórico entre os dois, nunca tiveram contato, nunca se conheceram.
Foi simplesmente aquele indivíduo que ofereceu condições para o desencarnado de se beneficiar daquilo que ele deseja. A Márcia colocou, né, na obsessão, na desobsessão, aparecem muitos assim, mas muitos desconhecem os males. Porque ele, na verdade, ele quer se beneficiar. E a mesma coisa acontece também, Márcia. Como eu falei para vocês, aquilo que nós vemos no mundo espiritual, dentro desses relatos, a única coisa que talvez possa se diferenciar aqui do mundo dos encarnados são os recursos que eles utilizam. Mas as influências, os interesses, encarnados e desencarnados, acontece a mesma coisa. Quantas vezes nós encarnados obsediamos, né, obsediamos-nos uns aos outros, sem nos darmos conta dos prejuízos que são gerados. Você quer, na verdade, se beneficiar. É aquele indivíduo que satisfaz aquilo que você quer e você quer cada vez mais. Mas nunca se pergunta, mas será que o que eu estou fazendo está trazendo algum prejuízo para ele? Nós vemos isso de uma forma muito simples, dentro, por exemplo, de uma relação afetiva. Como, por exemplo, né, pegarmos uma relação entre um casal. Temos aquele indivíduo que acaba sendo, vamos dizer assim, a parte dominante, e temos aquela parte dominada. E ele faz isso, então, para poder se sentir bem no controle, no domínio, fazendo ameaças, muitas vezes constrangendo o parceiro ou a parceira. Para ele está muito boa a situação. Ele está se beneficiando. Mas diante do seu egoísmo, daquela cegueira com que ele é tomado, ele não pensa assim, mas será que isso que eu estou fazendo está prejudicando o outro? Se nós vemos isso, então, em situações simples nas relações sociais e afetivas que nós temos no nosso mundo hoje, imaginemos no mundo espiritual. Ou imaginemos nessa questão do vício, principalmente. Então, na verdade, ele quer a satisfação pessoal. Isso é fruto do seu egoísmo, da sua inferioridade moral, da sua ignorância com relação a todo esse prejuízo que ele causa. Mas o fato dele ser ignorante, a gente lembra que a ignorância, ela pode até ser um atenuante, mas ela jamais vai deixar que o outro tenha responsabilidade por aquilo que ele faz. O fato dele não saber direito o que ele faz, não tira dele a responsabilidade e as consequências daquilo que ele está vivendo. E quanto mais esclarecido ele é, claro, maior é a responsabilidade que ele assume. Aqui muito foi dado, muito será cobrado. Esse ensinamento ele é muito claro para nós e ele se aplica nas mais variadas situações da nossa vida. Então você tem o atenuante e você tem o agravante, mas jamais a isenção das responsabilidades. Continuando aqui, bom dia pessoal que chegou. Vamos lá. Tá. O leitor que atento perlustrar as páginas de algumas obras doutrinárias, mormente as psicografadas, há de observar citações sobre falanges inferiores do mundo invisível que afligem e perturbem os recém-desencarnados desprevenidos, falanges cujos integrantes seriam vultos disformes, grotescos, extravagantes e cujas configurações e ações pareceriam frutos de pesadelos àqueles que não se afinam com as blandícias da espiritualidade. Provocam-nos, seduzem-nos, aterrorizam-nos, criando 1000 fantasmagorias, porque as pobres vítimas parecerão alucinações diabólicas, das mesmas se servindo ainda como joguetes para a realização de caprichos, maldades e até obscenidades. Comumente, queixam-se os suicidas de tais falanges, cujo assalto lhes agrava no pélago de mares para onde os suicídios os atirou e seu já insuportável suplício. E nas sessões práticas ou mediúnicas da doutrina espírita, quando bem organizadas e dirigidas, não é difícil ouvirem-se queixas idênticas da parte de espíritos comunicantes muito inferiores ou ainda de suicidas. Então aqui a gente lembra desses relatos que mostram esses recém-desencarnados, como eu falei para vocês, sob a influência direta desses espíritos inferiores. Basta a gente lembrar um livro clássico, né, que todos nós conhecemos, o livro Nosso Lar.
naquele primeiro capítulo, André Luiz, recém-desencarnado, faz um comentário, né, em que ele ouvia gritos de pessoas que o ofendiam como suicida. Isso porque ele se sentia ofendido por essa expressão, já que, no seu entendimento, ele não havia praticado nenhum ato suicida. E outros livros também que relatam para nós a mesma coisa. Espíritos que desencarnam nessa condição de graves perturbações, não apenas de suicídio, mas também de vícios, de crimes e tudo mais, são imediatamente recrutados, não apenas recrutados, mas, entre aspas, sequestrados por essas falanges para integrarem esses grupos, para continuarem praticando esses serviços do interesses desses espíritos com personalidade mais fortes, com mais conhecimento no plano espiritual. Lembrando que conhecimento não significa moralidade. O fato do espírito ser um grande conhecedor de tudo aquilo que acontece no plano espiritual não significa que ele seja um espírito virtuoso. Intelecto é muito diferente de virtude. O intelecto favorece o desenvolvimento da virtude, mas não é uma consequência um do outro. Basta a gente lembrar, né, que, falando de grandes intelectos, grandes produtores de armas no nosso mundo são engenheiros, pessoas de grande conhecimento, engenheiros químicos, engenheiros mecânicos, eletrônicos. Basta a gente lembrar que aqueles que produzem drogas são também grandes conhecimentos de química. Basta a gente lembrar que os corruptos são indivíduos que conseguem manipular as leis, portanto têm grandes conhecimentos de administração, de economia, de legislação. Vemos então aí grandes intelectuais, mas que utilizando todo esse conhecimento para algo negativo. E no plano espiritual não é diferente. Basta a gente lembrar que um grande chefe de uma quadrilha de traficante de drogas é um grande administrador. Ele consegue gerenciar pessoas, consegue gerenciar recursos, gerenciar logística, estratégias, e nada mais é do que o chefe de uma legião de traficantes. No plano espiritual, então, nós encontramos também espíritos que apresentam as mesmas qualificações. E também ali tem os seus objetivos. A única diferença são exatamente as dimensões em que cada grupo se encontra. Continuando. Ela falou aqui também sobre algo interessante, né? Essas aparências grotescas que esses espíritos têm. Isso é algo que para nós, na doutrina espírita, principalmente para nós que começamos a estudar pela base da codificação, a gente vê que Allan Kardec praticamente não trouxe nenhum relato desses tipos de espíritos. Falava exatamente do reflexo daquilo que eles viviam quando estavam encarnados, que acabou depois continuando no plano espiritual. Espíritos que desencarnavam com doenças, com ferimentos, com mutilações. E depois no plano espiritual, pelo fato de manterem em suas mentes essas mesmas características, acabava então fazendo com que se refletisse no seu corpo perispiritual. E aí então o espírito se manifestava com sangramentos, com ferimentos, com mutilações e tudo mais. Mas fora isso, nós não vemos nada mais profundo, nada mais detalhado, como acontece nesses livros que nós vemos hoje. Então, espíritos com aparências animalescas, espíritos com aparências monstruosas. E aí nós vamos dizer assim, mas isso não existe porque na codificação nós não temos esse tipo de relato. Mas nós temos na codificação aquilo que foi colocado. O que o espírito pensa é o que acontece no seu corpo perispiritual. Nós vimos aqui de imediato, vamos voltar aqui para a gente pegar aquilo que Kardec apresentou para nós do Livro dos Espíritos, logo na primeira parte, pergunta 95. O invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? E aí a resposta dos espíritos: tem a forma que o espírito queira. Ou esse querer, ele é muito interessante porque o espírito pode querer por vontade, ou ele pode, sem que ele tenha intenção, mas pelo fato da sua mente produzir essa imagem. Valeu, Edinho.
Estou longe, mas estamos lá. Então, assim, longe de terem essa intenção, eles acabam produzindo. Daí, então, nós vimos a influência mental, a hipnose que é apresentada. Essa hipnose é fundamental. Você mentaliza uma determinada imagem e a reflete sobre uma mente mais fraca, aquele indivíduo acaba também produzindo aquela mesma imagem. E ele acaba, consequentemente, produzindo no seu corpo espiritual essas transformações. Então nós vemos que esse mecanismo todo, embora não seja tão detalhado na codificação, nós vemos nesses exemplos. Quantas imagens que são terríveis, que são descritas, por exemplo, de espíritos que ficam presos em cemitérios, pelo fato de estarem juntos ao seu corpo físico, acompanhando aquela decomposição. Enquanto ele observa e sente os efeitos da decomposição, as suas mentes vão absorvendo esses reflexos e transferindo isso para o seu corpo perispiritual. Então, imaginar, por exemplo, essas imagens de zumbis que nós vemos hoje nos filmes, que são maquiagens, que são truques que são feitos hoje, isso seria muito natural no plano espiritual. Basta que o espírito mentalize aquela imagem e isso se transfira para o seu corpo perispiritual. Eu acho que se nós pegarmos esses relatos que chegam para nós, essas imagens dos filmes de terror que nós vemos hoje, eu acho que elas são muito pobres comparado com aquilo que realmente se mostra na realidade. Então, essas imagens animalescas, trevosas, pavorosas, monstruosas, isso se torna uma realidade pelo fato das mentes desses espíritos estarem perturbadas. E dependendo também, muitas vezes por vontade própria, do tipo de impressão que o espírito quer apresentar no plano espiritual para aquelas mentes mais fracas. Então, nós pegamos então a base teórica, a fundamentação teórica da doutrina e começamos então a aplicar em situações diversas, levando em consideração cada condição de cada espírito. Vemos que isso se torna uma realidade. Continuando aqui, vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei aqui, só um instantinho. Tá. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Aqui, tá. Que aspecto mostram essas entidades, porém, para serem consideradas tão feias e repulsivas por todos quanto a elas se referem, revelando-se aos homens? Que espécie de deformidades para torturarem até a loucura um recém-desencarnado ou a um homem, a este, porém, perseguindo de preferência no estado de sono, até ao extremo de uma obsessão? Confessamos que tais cogitações jamais nos preocuparam, e por isso mesmo nossa atenção não se voltaria para o assunto se nossos próprios guias espirituais para ele não despertassem o interesse, embora já tivéssemos notícia da sua existência no mundo invisível. Aqui Dona Ivone fala que, embora já tenha visto isso em muitas das suas experiências mediúnicas, né, seja através da emancipação ou da própria evidência, não tinha intenção de fazer nenhum tipo de comentário, mas exatamente os guias espirituais que direcionaram os trabalhos que ela realizou, acabou exatamente fazendo com que ela tocasse nesse assunto. O Edinho colocou, né? Bom dia, Edinho. E por que o espírito permanecer no local? Primeiro, ele pode ter por interesse, pode ser por afinidade, pode ser por punição. Cada espírito fica naquele meio com um objetivo e certamente vai trazer para ele um grande sofrimento. Porque a gente lembra sempre que, estudando toda a fundamentação da doutrina espírita a respeito da condição dos espíritos no plano espiritual, nós lembramos que quanto mais equilibrado o espírito é, quanto mais elevados são os seus valores, melhor é a sua condição no plano espiritual. A gente pode dizer assim, de uma forma geral, mais feliz o espírito é.
pelo seu modo de pensar, pelo seu modo de viver, na atualidade, seu histórico anterior, pelos valores que ele tem, pelo tipo de afinidade que ele estabelece no plano espiritual. Se o espírito se apresenta com valores inferiores, ele naturalmente, pela lei de sintonia, vai se prender aos locais, às companhias e às experiências que estão afinizadas com aquilo que ele vive, com aquilo que ele pensa. A gente não pode imaginar um espírito que tem ali, que sofre desequilíbrios ou tem valores inferiores, um espírito que pode ser feliz. E a gente fala feliz não na condição humana, porque na condição humana a gente imagina que felicidade tem a ver com conforto, com prazer, e na verdade a felicidade é um estado de espírito. Então, se o espírito traz ainda angústias, desequilíbrios, perturbações na sua mente, nós não podemos imaginar que ele consiga alcançar esse estado de felicidade. E esse estado de infelicidade acaba se mostrando exatamente por aquilo que ele vive no plano espiritual. Para a condição, por exemplo, especificamente desses espíritos permanecerem nesses lugares, como no caso, por exemplo, um cemitério. Geralmente os espíritos se prendem aos seus corpos físicos porque quando viviam como encarnados, valorizavam excessivamente a vida no mundo físico. Então o único canal, a única conexão que ele tem com o mundo físico, com o mundo material, é o seu corpo físico. E embora o corpo físico tenha morrido e esteja passando por esse estado de decomposição, ele continua preso a esse corpo porque é o que vincula ele ao mundo material. Então nós vemos que é uma lógica, um mecanismo muito simples de entender. E a gente pensa assim, mas o espírito está vendo que o corpo dele está apodrecendo, que ele está sofrendo, por que ele não se desprende? Porque o interesse do mundo físico, porque ele quer voltar para o mundo que ele vivia, para o seu dinheiro, para as suas companhias, para os prazeres, para as atividades que ele tinha. E a única coisa que o prende a essa situação é o corpo material, que ele só poderia viver como encarnado. Já que ele continua desejando tudo isso, ele continua preso a esse elo que vai conectá-lo com essa realidade que já não lhe pertence. Quando ele começar então a pensar diferente, ele naturalmente vai se desprendendo. E muitas vezes até não preso a esse corpo físico, porque nós vemos espíritos que não estão presos a ele. Ele não precisa ficar lá naquele cemitério, vagando, preso, sentindo os efeitos e tudo mais. Muitas vezes ele perambula pelo mundo afora, mas sentindo o seu corpo físico, doenças, ferimentos, aquelas mutilações que eu falei para vocês. E ele fala assim, mas eu já morri, mas eu estou sentindo aqui que eu estou sangrando. Por que isso tudo? Porque sua mentalidade continua ainda vinculando ao mundo físico. E, consequentemente, ele vai se ver como um indivíduo vivo. A última impressão que ele teve foi ao modo como ele morreu. Isso morreu no sentido do entendimento do mundo material. Ele morreu com um ferimento. Vamos imaginar, por exemplo, um indivíduo que foi assassinado. Assassinado porque ele era um criminoso. Vai pegando uma situação como uma guerra entre traficantes. Então ele não era santo, ele não era uma vítima, ele era tão criminoso como o outro. Quando ele desencarna, ele continua se vendo como aquele criminoso. Tem um livro muito interessante, que traz para nós uma visão mais abrangente dessa situação, um livro chamado Escada de Jacó. A Escada de Jacó. A Escada de Jacó é uma expressão bíblica que fala lá do Antigo Testamento, né, daquele de Jacó que tinha aquela durante o seu sono, ele tinha uma visão. Eu vou falar sobre isso agora só falta você. Eu vou explicar desse livro que eu estou comentando uma situação muito parecida. Então, na Escada de Jacó, Jacó tinha durante o seu sono uma visão profética do plano espiritual. E ele via uma grande escada com o espírito subindo e descendo. Então, nesse livro Escada de Jacó, embora não tenha nada a ver com essa parte bíblica, o médium, deixa eu lembrar o nome dele agora, Carlos Bacelli, ele traz um relato da Guerra do Golfo, que aconteceu em 1991, entre iraquianos que invadiram, né? Vocês se lembram, né? Saddam Hussein invadiu o Kuwait,
por causa de petróleo. Depois nós tivemos ali os Estados Unidos e toda a coalizão para poder defender aquele país e tal. E tivemos ali a nossa famosa Guerra do Golfo. E esse livro relata, a partir da perspectiva espiritual, aquilo que aconteceu naquelas guerras. Então ele falava sobre o que acontecia com aqueles homens que desencarnavam, assassinados pelos tiros, mutilados pelas bombas, homens-bomba, que utilizavam aqueles coletes e se explodiam. E ele contava então como era visto isso no plano espiritual. E o interessante é que ele contava que a guerra no plano espiritual continuava. Nós tínhamos ali soldados americanos e aliados continuando combatendo aqueles iraquianos, mesmo desencarnados. Eles corriam sangrando, davam tiros, fugiam e coisa e tal, já mortos. Porque em suas mentes aquela realidade permanecia. Então nós pegamos guerras, pegamos situações do nosso cotidiano, situações simples. Naquele filme, dois filmes interessantes, né? O Sexto Sentido, de M. Night Shyamalan, e também o outro filme, Os Outros. Nós temos duas situações que, embora tenham ali a intenção de produção cinematográfica e tudo mais, nós tivemos então no filme O Sexto Sentido um indivíduo que já tinha desencarnado, e aí mostra então ele vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecido, sem perceber que tinha desencarnado. E no filme Os Outros mostra também ali uma família desencarnada que vivia como se nada tivesse acontecido. Nesse caso nós temos ali duas situações muito comuns. No filme Ghost, nós temos ali um indivíduo que logo após a sua desencarnação já se deu conta. Ele só estava tentando ali se adaptar àquela nova realidade. Então esses filmes, embora sejam ficção, eles trazem para nós uma semelhança muito grande com realidades que nós encontramos no plano espiritual. Só entendemos junto com ele, né? Nem antes nem depois. Agora o filme já está batido, né? Porque ele foi lançado em 1994, 95, mas naquela época foi uma grande surpresa, sem dúvida nenhuma. Foi mais ou menos nessa época que eu lembro que a minha sobrinha tinha nascido. Ela estava com 1 aninho, 2 aninhos, foi em 94 mais ou menos, por ali. Então ali foi uma grande surpresa porque mostrava, nossa, como é que isso é possível? O Edinho colocou, né, no caso do edifício Joelma, né, se não me engano, o 13º andar, morrendo. É isso, então nós temos ali o 13º andar, que é o nome do filme. A mesma coisa também. Indivíduos que, inclusive, alguns relatos que até hoje continuam vivendo naquela situação de incêndio, sem se darem conta da sua desencarnação. Outros já se deram conta, mas continuam ainda vivendo essa realidade, porque não conseguem se desprender mentalmente daquilo. O terror foi tão grande e o apego com a realidade física tão grande que eles continuam reproduzindo aquela situação. Então nós vimos assim alguns desses 4 filmes, né? Vimos ali então 4 filmes, um livro, que vão trazendo para nós exemplos que vão ilustrando tudo isso. E como eu comentei com vocês em outros estudos anteriores, a situação do mundo espiritual nós temos ali o fluido, que é uma matéria que é muito fácil de manipular, e uma força muito poderosa que é a força da mente. Aquilo que o espírito pensa se transforma para ele numa realidade. Seja numa realidade física, entre aspas, afetando o seu corpo perispiritual, seja à sua volta no cenário que ele constrói e na afinidade que ele estabelece. Lá em cima a Sandra colocou, né, acho o cemitério um lugar pesado, apesar de silencioso, apesar do silêncio dele, né? É por causa das vibrações, né, Sandra? As vibrações naquele ambiente, elas são muito dolorosas, né? Tanto a mente das pessoas encarnadas que frequentam ali, sofrendo a dor da perda, a dor da separação e tudo mais, e também a dor daqueles que desencarnaram, que é algo também muito desequilibrado. A Angelina colocou, e um médium que mora perto de um cemitério? Bom, médium que é médium, ele vai sofrer com o vizinho, né, Angelina? Ainda mais com tamanha influência, no caso de um cemitério, de um hospital, né? Nós já conversamos sobre isso, de encarnados que sofrem pelo fato de você passar na porta de um hospital.
pela dor, pela vibração que tem ali. Outros, entretanto, passam ali com toda a naturalidade. Deixa eu ver aqui. Fraterna falou da memória, né? Hoje ela está funcionando, Fraterna. Na sexta-feira a gente conversa. Vamos ver se eu vou lembrar de alguma coisa. A Márcia lembrou, né? Já atendi uma entidade que era soldado do Islã, que não entendia por que a bomba não havia detonado, né? Porque ele não estava no paraíso. É a mesma coisa. Nós tivemos relatos já, eu me recordo de uma prima minha que é médium, e ela trabalhava numa sessão de desobsessão. E ela relatava que um soldado romano se manifestou preocupado com a crucificação do Cristo. Pode ser que seja um soldado de fato, pode ser que seja um espírito influenciado por essa imagem. De qualquer forma, era para ele a sua realidade. E sendo a sua realidade, se ele acredita naquilo, ele vai viver aquilo. Agora só falta, você colocou, nós somos o que atraímos. Sempre volta a esse ponto. Enquanto o espírito não se desapegar dessa realidade, e isso acontece não apenas com espíritos inferiores. Nós corremos o risco de também vivermos isso durante a nossa desencarnação. Porque o indivíduo que desencarna, ele sofre por aquilo que ele deixa, pelo medo do desconhecido, principalmente porque a grande maioria das pessoas do nosso mundo hoje não tem qualquer noção da realidade espiritual. Alimenta uma crença em céu, inferno, em purgatório, em paraíso. E quando se depara com a realidade, cai exatamente naquele grande mistério: o que será que vai acontecer agora? Então, nessa dúvida do que será que vai acontecer, prefere se apegar àquilo que deixou. Então ele lamenta a sua família, lamenta seus amigos, lamenta o tipo de vida que tinha antes. E não estamos falando de pessoas viciosas, criminosas. Falamos de pessoa comum. O seu João, a Dona Maria, a Dona Sebastiana, acabou de desencarnar. E aí então ela vai começar a passar por aquele processo de adaptação no plano espiritual. Por isso nós temos aqueles 3 estágios que nós sempre conversamos, que os espíritos passam, que pode ter ali uma duração longa, ou pode ser algo que acontece quase que de imediato. Primeiro, o espírito passa por um estado de perturbação. Onde estou, quem sou eu, o que aconteceu. Depois ele passa pelo estágio de adaptação. Ele começa a se perceber como espírito, já tem consciência da sua realidade, começa a sentir os efeitos do poder da sua mente, dos fluidos à sua volta, começa a se desprender daquela realidade material, e depois ele começa a se desenvolver. Já sabe o que aconteceu, já se adaptou, e ele começa então a trabalhar, a estudar, a viver sua vida naturalmente. Para muitos isso pode durar algumas horas. Horas é muito raro de acontecer, porque o espírito tem que estar muito desapegado do mundo material para vivenciar essa realidade. A gente lembra, por exemplo, no livro Voltei, Frederico Figner, que utilizava, né, o nome de Irmão Jacó, psicografia do Chico Xavier. Ele, quando desencarnou, ele saiu conduzido, carregado pela filha já desencarnada e por Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes, que estava ali junto dele. Mesmo ele sendo trabalhador espírita, mesmo sendo grande conhecedor da realidade do mundo espiritual na teoria, mesmo sendo uma pessoa cheia de virtudes, ao desencarnar, saiu ali conduzido, né, com toda a dificuldade para poder se adaptar a essa realidade. Outros espíritos podem ficar nessa condição durante séculos, como nós já vimos relatos de Kardec, lá do assassino de Castellet-d'Ary, que nós vimos, né? Ficou durante 300 anos presos naquela realidade do crime que ele cometeu. 300 anos. E ele só foi ajudado, só conseguiu sair daquele estado de uma forma parcial, porque ele recebeu ajuda através das sessões mediúnicas de assistência, em que ele era evocado. Dá para a gente imaginar facilmente espíritos que 300, 400, 500 anos, 1000 anos, porque o tempo para o espírito é muito relativo. Né? Márcia lembrou que conhecimento intelectual é uma coisa, conhecer a teoria é outra, prática completamente diferente. Aliás, né, Márcia, o que os espíritos dizem para nós é que aqueles que dão mais trabalho no plano espiritual são exatamente os espíritas.
porque eles leem muita coisa, né? Depois quando chega no plano espiritual, ele só dizia assim, né? Deixa comigo que eu já sei tudo. Eu participava de uma salinha do Pautal que era bala. Me ensinou um monte de coisa, não precisa falar mais nada. E aí, para convencer ele que tudo que ele aprendeu estava errado. Então aqueles que chegam com a mente mais tranquila, que chegam assim sem saber muita coisa, são muito mais fáceis de serem orientados do que aqueles que já se colocam como pseudo-sábios. Já pensou, fraterno? Ah, mas lá na sala do Zé que foi diferente. Ih, mas o Zé que estava falando tudo diferente, minha filha. Aí vai ter que desaprender para depois aprender de novo, né? Olha o trabalhão que a gente dá. Concluindo aqui, pessoal, para a gente fechar aqui o nosso estudo de hoje. Nós paramos aqui então. Aqui ela vai começar agora a contar uma história. E a gente vai parar exatamente aqui, né? Porque ela vai dizer assim que... ora, foi uma dessas falanges estranhas, surpreendentes, extravagantes, que o nosso instrutor espiritual Charles nos levou a conhecer e examinar durante certo desprendimento, sob a ação letárgica, em memorável lição que aqui tentaremos descrever por sua ordem e sob suas intuições vigorosas em a noite de 18 de março de 1958. A gente continua então na próxima segunda-feira, que é quando a gente volta a estudar esse livro, a partir desse ponto.